Como os irmãos sabem, nós estamos agora finalizando o ano e as festividades que existem no mundo trazem também uma tradição já, mas que isto para nós não é conveniente. É o caso, por exemplo, das comemorações que se fazem no dia 25 deste mês de dezembro, que se chama as festividades de Natal. E para o povo de Deus não é conveniente participar destas coisas. Tanto é que nós temos um tópico de ensinamento geral dado para todo o Brasil e o exterior também. Isto foi no ano de 2018. E eu vou ler aqui para os irmãos, peço a atenção de todos, porque isto é de importância para todos nós. Trata das festas natalinas. As comemorações festivas que no mundo se faz no dia 25 de dezembro, onde se comemora o nascimento do Senhor Jesus, são tradições dos antigos povos pagãos que veneravam seus ídolos nesse dia. Essa tradição chegou até os nossos dias e possui características idólatras. O Senhor Jesus deixou um mandamento para relembrar a sua morte e paixão. Porém, não há na Escritura nenhuma referência quanto à data do seu nascimento, nem recomendações para comemorá-la. Enfeitar a casa com luzes, árvores iluminadas, adornos natalinos e troca de presentes nesse dia são práticas não convenientes. Há irmãos que cumprimentam-se entre si, as pessoas desejando que tenham um feliz Natal, denotando a aceitação desses costumes que contrariam a palavra de Deus. O povo de Deus deve ser vigilante para não se contaminar com as tradições que há no mundo. Porém, o Senhor Jesus, falando aos discípulos em João capítulo 17, verso 16, disse: não são do mundo, como eu do mundo não sou. Aqui termina este tópico, irmãos, destinado a aconselhamento a toda a nossa irmandade. Por isso tenhamos cuidado, irmãos, para que os costumes deste mundo não venham a fazer parte do nosso viver. Porque se não somos do mundo como o Senhor Jesus não era, nós, portanto, devemos de segui-lo sem nos contaminar com as coisas deste mundo. Há também alguns costumes, como por exemplo desejar Feliz Natal entre irmãos. Isso não fica bem, irmãos. Até porque os nossos cumprimentos não são dessa maneira. Quando se fala com alguém alguma coisa, é um costume, mas um costume que não fere a doutrina, dizer Deus te abençoe, ou finalizando uma prosa, uma conversa, a paz de Deus, irmãos. Porque tem muitos que dizem, quando termina um assunto qualquer, fica com Deus, irmão, fica com Deus. Mas não é isso, ficar com Deus. Como é que nós vamos ficar com Deus? É Deus que está em nós, é Ele que já fica conosco. Então, se terminou o assunto, não quer mais conversa, paz de Deus, irmãos. Ou se não for despedir, Deus te abençoe. Mas dizer fica com Deus, isso estão substituindo, ao invés de uma saudação que Jesus mesmo ensinou, está usando uma outra coisa que isso aí não é conveniente. Então procuremos, irmãos, manter sempre as tradições que o Senhor nos tem dado, sem nenhuma modificação. E dizer Feliz Natal também, isso não fica bem, como já dissemos. Cuidemos para que a facilidade nas comunicações não tragam para nós a prática dos costumes que podem não trazer um bem-estar espiritualmente a todos nós. É o que me veio avante de passar a todos os irmãos. Agora vamos cantar Seja Louvado. Amém.
vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra que veio avante, que acha-se escrita na segunda carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda a Coríntios, capítulo meia dúzia. Nós vamos iniciar a leitura no versículo 11, mas vamos chegar até o primeiro do capítulo 7. Então vamos ler com a ajuda de Deus. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis dilatados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatai-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém. Aqui, queridos irmãos, o apóstolo manifestava-se ao povo de forma abnegada, mostrando que estava disposto integralmente em servir ao Senhor e atender também o povo com respeito aos ensinos necessários para a salvação. Esta abnegação de Paulo, irmãos, fez com que ele se entregasse inteiramente ao Senhor, com boa disposição em servi-lo, até como cantamos o coro deste hino agora há pouco. Eis que estou disposto a te obedecer, mas só com teu auxílio eu poderei vencer. Foi isto que nós declaramos agora há pouco ao Senhor. E agora então ele manda o conselho da sua bendita palavra àqueles que tiverem disposição em obedecê-lo e em servi-lo. Pois isso deve ser, irmãos, deve fazer parte do nosso viver. Sempre boa disposição em atender aos ensinos do Senhor, porque é para a nossa santificação e também nossa salvação. Aqui o apóstolo, irmãos, ele recomendava aos irmãos de Corinto, e em algumas situações ele havia percebido que o povo não dava a devida atenção, ainda que ensinados e instruídos. Mas algum, pela displicência, pelo descuidado, não observavam integralmente o que o apóstolo lhes comunicava. E ele havia se entregado para que, em tudo, para que o povo pudesse aproveitar dele tudo aquilo que Deus lhe dava de ensinar. Mas alguns, não tendo este cuidado, ele escreve então aqui dizendo que a sua boca estava aberta para eles, para os irmãos de Corinto, e o coração também dilatado, ou seja, abriu o coração, abriu o seu viver, porque abriu o coração, que ele diz aqui, não era esse órgão que bombeia o sangue no corpo, não era isso. Ele abriu o seu viver, a sua vida, e também a sua boca para falar.
em favor do povo. Mas dizia, mas vocês não estão estreitados em nós. E nem também dilatado o coração em atender aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós demonstramos que alcançamos de Deus. Vocês não estão ajustados, não estão interessados em aprender aquilo que temos ensinado. Ao contrário, vocês estão estreitados nos vossos próprios afetos, ou seja, vocês estão vivendo, mas voltados nos vossos próprios interesses pessoais. Em recompensa disto, dizia, eu falo com vocês como falando com meus filhos. Dilatai-vos também vós, entregai-vos também vós, como nós nos entregamos. E depois aqui especificamente ele fala de alguma coisa que estava acontecendo naqueles dias com aqueles irmãos, recomendando, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que consenso tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Olha, irmãos, quando ele fala aqui não prender a um jugo desigual com os infiéis, é porque a junção de um fiel com o infiel, irmãos, não é perfeita. Este jugo que ele fala, ele compara este jugo como o que naquele tempo se usava, e ainda hoje há lugares no mundo que se usa a forma de prender dois animais, dois bois num carro, e colocando sobre um jugo, que põe sobre os seus dois pescoços e prende um ao outro, para que juntos eles possam fazer um trabalho, geralmente puxar um carro. E o que acontece quando os dois bois são iguais? Esse jugo é igual. Os dois são mais ou menos da mesma idade, são iguais no comportamento, porque tem um que é arisco, o outro é mais manso, tem aquele que pode ser mais forte, outro fraco. Então escolhemos sempre dois iguais. Por quê? Porque enquanto o carro estiver no lugar plano, firme, não precisa esforço, então os dois andam bem. Mas quando chega num lugar de dificuldade, que a carga é grande e precisa esforço, sendo diferentes, irmãos, eles vão se prejudicar. Se prejudica o que é mais forte, ou o que é mais esperto, e também se prejudica o outro que é o contrário. De modo que o jugo tem que ser igual para que ambos sofram igualmente ou ambos descansem igualmente. Esta comparação serve em todos os aspectos da nossa vida. Qualquer coisa que nos prenda, irmãos, por um documento, numa sociedade ou quaisquer outras situações, com pessoas cujo viver é contrário a Cristo, é contrário à doutrina que nós seguimos, irmãos. Enquanto a coisa estiver indo bem, não se percebe diferença. Mas no momento das dificuldades, que necessita maior esforço, então vem as dificuldades, vem também, irmãos, o problema, onde um vai levar a vida mais fácil e o outro vai ser punido por causa da sua condição inferior. Em quaisquer aspectos, a junção de desigual traz problema, e geralmente são problemas espirituais. Quando se trata de uma junção com aquele que é contrário à sã doutrina, que vive num viver neste mundo, livre para cometer toda a sorte de concupiscência, porque o mundo é assim, não tem regra, então juntando-se com o fiel, não vai dar certo. Logo vem as dificuldades, e Paulo então indica que comunhão tem a luz com as trevas, isto é, aquele que é iluminado com aquele que está vivendo neste mundo de trevas, sem a luz que é Cristo. Então a recomendação era para que evitasse estas junções, ou esta forma de se associar, para evitar problemas. Isso tem acontecido, irmãos. Nós dificilmente, os irmãos podem ver, é difícil ouvir pregar esta palavra, mas a necessidade surge, e Deus fez saber de pregar isto aqui hoje, para que nós, irmãos, não nos comprometamos com nada que pode impedir a nossa carreira. Quaisquer coisas que surgir na nossa vida,
que possa nos trazer impedimento ao nosso caminhar nesta graça, naturalmente nos fará viver com dificuldade. E isto pode nos levar, irmãos, a termos, enfim, dificuldade de compreender o querer de Deus. E para evitar isso, o apóstolo escreveu: eles não queriam, irmãos, compreender estas coisas. Então ele dizia: que comunhão tem Cristo com Belial? Belial, o adversário. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ora, queridos irmãos, para que conservemos em nós esta condição de que o Senhor esteja sempre entre nós e habite em nós realmente, nós devemos de evitar contaminarmos com as trevas. Porque que comunhão teríamos nós se somos o templo do Deus vivo com aqueles que não são o templo do Deus vivo? Esta junção não dá certo. Então Paulo explicou, à luz da doutrina da vontade de Deus, irmãos, que para que Deus habite nos corações dos seus fiéis, é necessário que esteja livre de todas as contaminações. Ele dizia assim: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Ora, irmãos, vejam que dificuldade que nós temos, porque nós vivemos num mundo totalmente corrompido, e a imundícia do pecado existe em todos os lugares. Onde nós andarmos, nós vamos deparar com as coisas infames, imundas e corruptas deste mundo. E nós precisamos estar todos instruídos, preparados. Nós não vamos sair deste mundo, mas evitarmos nosso convívio onde possam nos contaminar. Porque agora nós somos separados, como disse, aliás, foi lido até, disse Jesus aos discípulos: vós não sois deste mundo, como eu deste mundo não sou. Os irmãos se lembram que numa certa ocasião, escrito no Evangelho de João, Jesus estava instruindo os seus discípulos num lugar apartado, tranquilo, e de repente ele olha e vê que se aproxima um grupo de pessoas, e ele sabia com que espírito eles vinham e quem é que estava liderando aquele grupo que se aproximava dele. Então ele disse aos seus discípulos: olha, eis que está se aproximando aí o príncipe deste mundo, mas nada tem em mim. Levantemo-nos e vamos embora daqui. Por que ele fez isso, irmãos? Para não admitir a aproximação do príncipe deste mundo, porque nada tinha nele. Mas ele sabia que tinha nos discípulos, porque nele habitava todo o poder, e nos discípulos ainda não. Então tinham discípulos que ainda estavam contaminados, e chegando o príncipe das trevas, não encontraria nada no Senhor Jesus, mas ia encontrar nos discípulos dele. E o Senhor, para proteger-nos, disse: olha, vamos embora daqui, porque está chegando o príncipe deste mundo. Por isso que aqui diz: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei, então, resultado, irmãos, de que assim pratica. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Ora, amados, pois que temos então estas promessas, que Deus estará conosco e será para nós como um verdadeiro pai, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e vamos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Por que Deus manda esta palavra nesta manhã? Então vamos analisar qual seria a causa ou as causas que Deus então fala conosco. Porque a Irmandade precisa crer que a palavra é de Deus, não é preparada segundo a cabeça humana, a mente humana, mas ela vem pela comunhão e a revelação do Espírito Santo.
Ainda que alguns não creiam. Por quê? Porque a força do adversário hoje, para enfraquecer o poder de Deus no meio do povo, é tirar a crença, diminuir a fé. Não crendo mais que a palavra é de Deus, não há por que obedecê-la. Mas obedecerão aqueles que ainda conseguem crer que a palavra é de Deus e ela vem pela revelação do Espírito Santo. E aos que assim creem, o Senhor manda a palavra nesta manhã: purifiquemo-nos destas coisas. Então ele fala aqui primeiro da imundícia da carne. Esta purificação da imundícia da carne não é tomar banho 2, 3 vezes por dia, como tem gente que gosta e tem possibilidade, outros não, nem sempre. Mas não é esta a purificação que o Senhor fala aqui. Imundícias da carne são as coisas que contaminam este corpo que é o templo do Espírito Santo. Tomar banho ou não prejudica o templo que é o Espírito Santo. Pode prejudicar a saúde, mas no que diz respeito à espiritualidade, não. O que prejudica é as coisas que se instalam neste corpo, mas que são contrárias à vontade de Deus. Então, quantas coisas existem, irmãos? A concupiscência da carne é uma imundícia que se instala no corpo da pessoa, porque a pessoa passa a viver sob efeitos de desejos que são contrários à vontade de Deus. E a concupiscência, ela pode gerar uma iniquidade, e iniquidade é pecado. Então contamina o corpo, e o corpo é a morada do Espírito Santo. Chega uma hora que Deus não pode habitar em espírito num corpo que está imundo. Imundo por causa da contaminação desta carne, dos desejos carnais, da forma incontrolada do viver da pessoa que não sabe controlar a sua própria vida terrena. Então tem práticas neste corpo que contrariam a vontade de Deus. Quaisquer coisas que se fizer neste corpo contrariando a vontade de Deus, irmãos, estará deturpando a liberdade de Deus de habitar neste templo que é o Espírito Santo que habita em nós. Este cuidado devemos ter no nosso viver conjugal, em tudo, irmãos. Na alimentação, pessoa que come demais é glutão, e a glutonaria é pecado. Pessoa que bebe e se embriaga comete pecado, porque a embriaguez faz a pessoa cometer pecados. Então estes contaminam o seu corpo e indiretamente impede que haja domínio total do Espírito de Deus, porque somos o templo do Espírito Santo. E depois tem também, irmãos, as imundícias do Espírito. A pessoa invejosa, maldosa, ciumenta, pessoa que não tem humildade, é soberba, a pessoa que tem grandeza em si, que não tem amor nenhum no seu próximo, que sente sempre maiores, superiores. Isso são males do espírito que está na pessoa. Pessoa cuja personalidade é altiva, pessoa que não sabe se humilhar de maneira nenhuma. Às vezes o seu corpo pode ter todo o cuidado, mas o espírito está contaminado com os pecados espirituais. Ódio, não perdoa ninguém. Estas coisas, irmãos, causam impedimento de que Deus governe os nossos sentidos. E nós ficamos então contaminados diante de Deus. Este era o cuidado que Paulo tinha com os irmãos de Corinto. E este é o cuidado que o Senhor manifesta nesta manhã para quem está ouvindo esta palavra. Mas vamos então analisar. Se nós temos as promessas de que Deus é o nosso Pai, e nós realmente somos seus filhos e filhas, nosso dever é nos purificar destas coisas. Nosso dever é nos limpar destas imundícias, tanto desta carne como do nosso espírito, e aperfeiçoar a santificação. Então a santificação tem níveis, tem estágios. Quando o Senhor nos chamou, Ele nos colocou num estágio alto de santificação, porque perdoou os nossos pecados, quitou a nossa dívida, estamos agora libertos.
Mas no decorrer dos dias, estes males nos vão se apegando a nós, e nós vamos caindo no nosso grau de santificação, distanciando-nos cada vez mais de Deus. E é preciso que haja sempre um aperfeiçoamento para que ninguém venha a menos. Ao contrário, subamos cada dia mais na nossa santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Ora, irmãos, é uma palavra puramente espiritual, doutrinal, que nos faz encaixar-nos na condição de verdadeiros filhos e filhas de Deus. Quem quiser fazer parte das bênçãos reservadas pelo Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, aqui está a proposta desta manhã. Purifiquemo-nos de tudo, até da nossa má consciência, porque estas coisas aqui, irmãos, feitas conscientemente, com o nosso conhecimento, elas ficam gravadas dentro do nosso cérebro. E nós precisamos de vez em quando fazer uma lavagem, uma purificação daquilo que nos leva a estarmos contaminados. De que maneira? Buscando de Deus que por misericórdia Ele nos perdoe, nos reconcilie. No final do capítulo anterior, o 5, o apóstolo escreve assim: rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha, irmãos, Paulo não estava pedindo, ele estava rogando. Rogar é muito mais do que pedir. Pedir é dizer, por favor, você pode me fazer isso ou aquilo? Isto é pedir. Mas quando a pessoa chega humilde e diz, olha, eu vou te fazer um pedido, um favor, eu te rogo, você pode me atender nisso? É outra coisa, tem um valor muito superior. E Paulo fez dessa gente, ó irmãos de Coríntio, eu não vou pedir, eu vou rogar para vocês, que da parte de Cristo, nós aqui pedimos que vocês reconcilieis com Deus. Vocês não podem viver com inimizade com Ele, porque vocês estando presos a julgos desiguais, a sentimentos carnais que contaminam o vosso corpo e o templo do Espírito Santo, estar também contaminados com os pecados espirituais, vocês estão em inimizade com Deus. E eu rogo que vocês, da parte de Cristo, que vocês se reconciliem com Ele. Não é que vocês vão chegar e pedir perdão, é Ele que está se aproximando de vocês. Porque está escrito, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Não era o mundo chegando, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Era Deus chegando, ó gente, eu quero perdoar vocês. Será que vocês me aceitam? Porque se vocês me aceitarem, eu purifico a vossa consciência, perdoo os vossos pecados e te levo à minha glória. Era isso que Deus dizia, irmão. E não é diferente nesta manhã. É isto que o Senhor apregoa para todos nós através da palavra. Reconciliemo-nos com Ele. Entendamos, irmãos, os defeitos que estão em nós e não vamos ser negligentes. Eu não sabia. Como não sabia? A tua consciência já te avisou, e se ela te agora indica que estás comprometido, aqui está a palavra com uma abertura que Deus já está fazendo nesta manhã. É como uma anistia, irmãos. O governo numa cidade, às vezes, vê que o povo está devendo impostos e tantos outros comprometimentos, e passa o tempo e passa, e não tem como pagar. O que ele faz? Ele faz uma anistia, faz um perdão. Olha, gente, de tal dívida, de tal tempo, até hoje fica pagada, e vocês vão passar a pagar tanto daqui para frente. Hoje o Senhor manda esta palavra. Não é que Ele vai anistiar simplesmente. Ele quer primeiro uma reconciliação. Reconciliemo-nos com Ele. Ele nos perdoará, nos purificará, irmão. E quem tem Deus como Pai, nada lhe faltará. Por isso Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Se temos Deus como nosso Pai, Ele é quem nos pastoreia nesta vida, ou nos pastoreia nesta vida. E é Ele que não deixa faltar nada. O que te falta, irmão? O que te falta, irmã? Conta para o Senhor. Faça chegar perante Ele as tuas queixas, as tuas necessidades. Deus é Pai, não é padrasto. Bendito seja o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque a admissão nossa, como filhos adotivos que somos, custou o sangue do seu santo Filho Jesus Cristo. Então o amor que demonstrou para Ele, com Ele para conosco, é infinitamente grande. Reconheçamos agora que o que a palavra está fazendo nesta manhã é porque Deus nos quer abençoar com as bênçãos celestiais. E para que isto aconteça, Ele precisa dominar o seu templo, que é o nosso corpo, e dominar o nosso espírito. Espírito, irmãos, daqueles que são fortes no seu gênio, na sua maneira de pensar, e que pensam que são superiores, o Senhor deixa ele quieto. Mas quem é humilde, quem agora se abaixa e diz: Senhor, como cantamos, eis que estou disposto a te obedecer. Mas só com o teu auxílio, Senhor, eu poderei vencer. Está aqui o auxílio nesta manhã. Ele dizia assim, porque cantamos: humildemente aguardo o teu santo operar. Vamos agora deixar a arrogância, a soberba, e humildemente dizer: Senhor, estou aqui agora no culto online, aguardando o teu operar. A irmandade está aguardando o operar de Deus nesta hora. Em tua sã palavra vou sempre confiar. Dá para crer que esta palavra é palavra de Deus? Dá para confiar que a palavra de Deus está se manifestando hoje para operar naqueles que esperarem nele? Então esperemos, haja comunhão. Haja neste momento uma ligação plena com Deus. Deus operará em nosso favor, irmão. Santo é o Senhor. Pode crer, irmãos, que a virtude da palavra nesta hora estará operando nos corações. O que te é impossível de cumprir, o que te é difícil de cumprir a vontade de Deus, Deus vai operar com poder na vossa vida. Santo é o Senhor. E tem coisa, irmãos, que a pessoa está sob um jugo e está presa, não tem como escapar dali. Confia no Senhor. Deus pode te libertar do jugo que te prende e te faz andar sofrendo. Quer ser livre em Jesus Cristo? Receba a palavra, confiando que Deus fará este grande milagre na nossa vida. Deus seja louvado.